Gostoso de louvor, de adoração. Vamos agora para a palavra de Deus. Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens que nós iremos estudar hoje e nos próximos 2 domingos. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, um mês que nos ajuda a lembrar que nós somos a favor da vida. A favor da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é aquele que se fez homem, veio ao mundo para vencer a morte. Então, nesses próximos domingos nós iremos tratar alguns assuntos aqui relacionados à saúde emocional. E hoje a gente vai começar já com um assunto muito importante, que faz muito sentido para os nossos dias, é algo muito necessário para a gente conversar juntos aqui. Então, espero que você esteja animado, você que está em casa também, que você aproveite desse momento para estudar junto conosco, que você mantenha toda a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Eu quero começar lembrando os irmãos que muitos de nós sofremos em silêncio. Muitos de nós sofremos em silêncio. Todos nós enfrentamos lutas internas que muitas vezes não vão aparecer no nosso sorriso, no nosso rosto, mas pesam profundamente no nosso coração. Burnout, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas são feridas silenciosas que precisam ser tratadas também à luz da palavra de Deus. Então, ao longo desse mês, como eu já disse aqui e vou reforçar mais uma vez, nós queremos falar com sinceridade, nós queremos falar com esperança e nós queremos falar com fé sobre esses temas tão atuais e necessários. E a nossa oração é que essa série seja uma resposta para as pessoas que estejam lidando com esses dilemas, com esses desafios. A cada dia que passa, a nossa sociedade está cada vez mais doente e não diz respeito à doença do corpo física, mas cada dia que passa, a nossa sociedade, a população mundial está cada vez mais doente emocionalmente. Então hoje, começando essa série, nós vamos falar sobre o burnout e eu quero mais especificamente ainda falar sobre como superar a obsessão pelo desempenho. Como superar a obsessão pelo desempenho. Você já teve a sensação de estar correndo sem parar, entregando, produzindo, tentando dar conta de tudo, até sentir que você está se apagando por dentro, você está se enfraquecendo. Mesmo quando o seu corpo descansa, mesmo quando você dorme, a sua mente ela continua acelerada. E até no silêncio da noite, preocupações, cobranças e o medo de falhar insiste em te visitar. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Essa sensação de fadiga que atravessa o corpo, a mente e o espírito, isso tem nome. Isso se chama burnout. E em português isso significa esgotamento, significa exaustão. Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout é um distúrbio emocional marcado por exaustão extrema, estresse contínuo, desgaste físico e mental, resultante de exigências de trabalho ou situações de vida que cobram muito da gente. Alguns sintomas, vamos dar uma olhada? Exaustão constante. Acabei de falar aqui, mesmo após dormir, mesmo depois de uma férias que você tira, alguns dias descansando, a exaustão continua, o cansaço não vai embora. Dificuldade de concentração, perda de memória. Isso tem sido cada vez mais comum. Irritabilidade, explosões emocionais fora do normal. Sabe aquela pessoa que vive irritada? Qualquer coisa, caiu uma coisinha no chão,
já é motivo para estourar tudo, né? Sensação de fracasso, de nunca ser bom bastante. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter trabalhado mais, eu poderia ter lido mais a Bíblia, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter tocado melhor, eu poderia ter pregado melhor, eu poderia ter feito isso melhor, nunca é o bastante. Distúrbios do sono e até sintomas físicos também, como dores de cabeça, palpitações, e a lista é muito grande. São alguns sintomas dessa síndrome de burnout. No Brasil, cerca de 30% das pessoas ocupadas já sofrem com sintomas de burnout. O país ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos de burnout, ficando atrás apenas do Japão. E em 2023, mais de 280 mil trabalhadores brasileiros, preste atenção nisso, mais de 280 mil trabalhadores brasileiros foram afastados do trabalho por transtornos de saúde mental, entre eles o burnout. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han, o pastor Hélio até citou ele quando ele estava aqui pregando na nossa conferência de aniversário. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele não é cristão, mas ele tem uma visão muito assertiva da nossa sociedade, da geração que sofre com isso. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que ele escreveu no livro dele. Veja se isso não faz todo sentido, como a leitura que ele faz da nossa sociedade hoje é muito bem feita. Ele diz assim, o inconsciente social contemporâneo é dominado por um paradigma de desempenho, onde cada indivíduo se tornou empresário de si mesmo e está constantemente em busca de maximizar a sua produção. Ou seja, a gente se tornou patrão de nós mesmos e nós somos muito carrasco com a gente. É mais ou menos isso que ele está explicando aqui nessa parte. A sociedade do desempenho força a pessoa a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso e gratificação. É sempre trabalho, é sempre produção. Mas descansar e desfrutar do seu trabalho, isso é cada vez mais difícil na nossa sociedade. Vive constantemente no sentimento de carência e de culpa, ou seja, preciso fazer mais e porque não fiz o tanto quanto deveria, eu me sinto culpado. E a culpa, ela corrói a gente por dentro, ela acaba com a gente. E ele faz aqui uma leitura muito assim cirúrgica. Ele diz: e visto que em última instância está concorrendo consigo mesma, procura superar a si mesma até sucumbir, sofre um colapso psíquico que se chama burnout. E aí ele termina de uma maneira assim maestral. Nessa cultura, autorrealização é autodestruição. A gente está se autodestruindo. Porque a gente está agindo como máquina e não como ser humano. E Deus não te criou para ser máquina. Então, se você viver como máquina, você não está vivendo da forma como você foi criado para viver. E quando isso acontece, traz prejuízos. A gente sofre, a gente sente forte na alma, no corpo. O burnout não é só cansaço. Ele vai minando quem nós somos, fazendo a gente acreditar que o nosso valor está no quanto produzimos, no quanto damos conta ou no quanto somos reconhecidos. Aos poucos nos transforma em máquinas de desempenho que vivem para entregar resultados. Então, nesse processo, nós deixamos de lado, primeiro, os relacionamentos. A gente deixa de lado a nossa família, a gente deixa de lado os nossos amigos, a gente não tem tempo mais para a igreja. A gente deixa de lado o descanso, para que dormir? Precisa, né? Vamos estudar e vamos trabalhar de madrugada e no outro dia a gente acorda e a gente vai tomando energético, a gente vai tomando cafeína e vamos empurrando.
Até a fé fica abalada quando a gente vive nesse ritmo, porque já não há espaço para ser quem Deus nos criou para ser. Para que igreja? Imagina, eu estou aqui trabalhando, deixo a live aqui do lado, vou trabalhando, vou assistindo a live. Não preciso ir ao templo, não preciso perder tempo tendo que achar vaga na rua para estacionar, porque a calçada da minha igreja está em obras. Essa é a sociedade que a gente vive, irmãos. E eu confesso que é um grande desafio para mim pregar sobre isso. Porque muitas vezes eu me vejo assim, cansado, sem força, sobrecarregado com tantas coisas. Mas Jesus, o nosso mestre, logo no início do seu ministério, ele enfrenta uma profunda tentação no deserto. Ele está cansado, ele está vulnerável, ele está faminto, física e mentalmente sobre provações. Mas ele supera isso, ele resiste, não pelo seu desempenho, não por mostrar que é forte, mas fundamentado na palavra de Deus, na identidade dada pelo Pai. Então, hoje à noite, nós vamos estudar como Jesus lidou com a tentação da performance, de provar algo, de depender de si mesmo, ao invés de depender de Deus. E como nós podemos aprender com ele a superar essa obsessão pelo desempenho e transformar a ferida do burnout em espaço para cura, para fortalecimento e para liberdade em Jesus. Então essa é a nossa proposta aqui hoje à noite, e tudo que a gente faz é baseado na palavra do Senhor. Então vamos juntos ler esse texto, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 10. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 10. Por favor, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Mas se você não trouxe, a gente tem aqui. Você que está nos acompanhando pela live, provavelmente vai estar aparecendo aí na tela para você também. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Versículo 6. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Como superar a obsessão pelo desempenho? Primeiro, resistindo à tentação de construir a nossa identidade a partir do que fazemos. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Resistindo à tentação de construir a nossa identidade a partir do que fazemos. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. O tentador chega até Jesus em um dos momentos mais frágeis da humanidade. 40 dias sem comer. A fome não era apenas um detalhe, mas era um grito do corpo. E é exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que Satanás ataca. Se você é filho de Deus, ou seja, se
né, o diabo ele trabalha aqui na questão da dúvida. Se você é filho de Deus, ele não nega, mas ele semeia a dúvida aqui. E a dúvida é sempre lançada em cima do quê? Em cima de quem você é, da sua identidade. Se você é filho de Deus. A estratégia aqui é bem clara, meus irmãos. Pressionar Jesus a provar quem ele é pelo que ele pode fazer. Em outras palavras, se você realmente é quem diz ser, então mostre. Faça. Faça, Jesus. Transforme em resultado visível. Prove através da sua performance, Jesus, que você de fato é filho de Deus. E aqui está o coração da tentação, meus irmãos. Reduzir a identidade ao desempenho. Eu sou aquilo que eu faço. Para Jesus, a tentação era transformar pedras em pães. Para nós, a tentação é bater meta, é entregar resultados, é mostrar produtividade e sem falhar. Satanás sabia que se Jesus ele colocasse a sua identidade naquilo que faz e não em quem o Pai disse que ele é, toda a missão de Jesus seria comprometida. Mas a resposta de Jesus é brilhante. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero que você pare um pouco aqui e pense um pouquinho. Por que Jesus ele fala isso? Porque Jesus diz, mas nem só de pão viverá o homem, e aí vem uma conjunção adversativa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele poderia falar tantas outras coisas, mas ele diz, olha, eu vivo por aquilo que procede da boca do Pai. Eu vivo pela palavra. Sim, Jesus está citando aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Porém, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o contexto desse texto aqui. Ele está completamente conectado com aquilo que acabou de acontecer, um capítulo anterior, Mateus capítulo 3. O batismo de Jesus. Ali diz o texto que o céu se rasga e o Pai declara para Jesus: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Um capítulo anterior. O que procede da boca de Deus? Você é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. O que Jesus responde para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, sabe o que é mais interessante, irmãos, nisso aqui? É que, no contexto, Mateus capítulo 3, versículo 7, eu quero chamar a sua atenção para o momento histórico, para a cronologia dos acontecimentos aqui. Quando Deus, Pai, diz isso para Jesus, o que mais me surpreende é que até aquele momento, até aquele instante, preste atenção nisso, Jesus não tinha feito absolutamente nada do que nós associamos ao seu ministério. Nada. Ele ainda não tinha pregado nenhum sermão poderoso.
Ele ainda não tinha curado um cego, levantado um paralítico. Ele ainda não tinha expulsado demônios. Ele ainda não tinha multiplicado pães ou realizado milagres extraordinários. E mesmo assim, o pai olha para ele e declara: você é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. O tentador diz: se você é filho de Deus, prove transformando pedras em pão. Mas Jesus se lembra da palavra que saiu da boca do Pai no Jordão: você é meu filho amado. E é aqui que essa verdade nos alcança, irmãos. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos aceitos por Deus. Nada. Eu quero dizer isso com todas as minhas forças. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser aceito por Deus. Nosso valor não está no que fazemos, mas no que nós somos nele, em Jesus. O Pai não nos ama por causa da nossa performance, mas por causa da nossa identidade em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, a palavra do Senhor diz que nós somos feitos filhos de Deus. Ou seja, quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu decido entregar minha vida a Ele, viver para a glória dEle, Deus olha para mim e diz: você é meu filho amado. E não se trata por nada do que você fez, mas pelo que Jesus fez por você. O meu amor por você é pela graça e não por aquilo que você faz. Irmãos, isso aqui liberta a gente de tanta coisa. Se você passou por uma semana complicada, sem conseguir bater metas que você esperava, se você está enfrentando um ano difícil, carregando uma sobrecarga muito pesada, porque você não conseguiu alcançar o desempenho que você sonhava na sua carreira, se você sente frustração porque não atingiu os resultados que queria nos seus estudos, no seu físico, na sua saúde, nos negócios, nas finanças, no ministério, na igreja, na família, a palavra que vem do céu para você hoje à noite é: não importa, eu te amo e eu tenho prazer em você. Deus está dizendo: eu te amo, e esse amor não depende do que você faz. Isso é maravilhoso, isso é profundamente libertador, porque nos liberta de nós mesmos. Da tirania de sermos patrões, chefes cruéis da nossa própria alma. Do fardo de nos tornarmos inimigos da nossa saúde, da nossa paz. Da voz interna que nos machuca dizendo: você só vai ser alguém se produzir mais hoje do que você fez ontem. E tem muita gente que diz isso com orgulho, né? Eu quero fazer mais hoje do que eu fiz ontem e tal, e enche a boca. Enquanto os outros dormem, eu trabalho, eu estudo. Tudo bem, mas daqui a pouco você vai estar doente. Daqui a pouco você vai estar no hospital. Daqui a pouco você vai estar numa cama. Continua. Vive no ritmo do mundo e não no ritmo daquilo que Deus tem para você. E você vai parar aqui no burnout. E não é por falta de aviso. Irmãos, essa voz que nos machuca dizendo: você só vai ser alguém se você produzir, é mentira. É mentira. Porque essa é a lógica da cultura, mas não é a lógica do Evangelho. Se queremos superar a obsessão pelo desempenho e, consequentemente, o burnout, nós precisamos aprender a calar as vozes internas, externas, e ouvir, acima de tudo, a voz do Pai. A voz que não nos mede pela régua deste mundo, dessa cultura, mas a voz que nos chama de filhos amados pela graça. Somente pela graça. Foi Henry Nouwen, um grande escritor, que disse o seguinte: a voz que nos chama de amados é a única que realmente conta. Todas as outras vozes que dizem que precisamos provar nosso valor
são mentirosas. Qual voz que você tem ouvido? Tem muita gente que se diz seguidor de Jesus Cristo batendo palma para gente que diz essas coisas. Cuidado. A voz que nos define é a voz do Criador. E se você está aqui hoje à noite e você já creu em Jesus Cristo, Ele olha para você e diz: você é meu filho amado. Não bateu as metas? Não conseguiu produzir? Você é meu filho amado, porque não depende do que você faz. E se você está aqui hoje à noite e ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você pode tomar essa decisão ainda hoje, agora, nesse momento, e dizer: Senhor, a minha vida é tua e eu quero ser direcionado não pela voz do mundo, mas pela voz do Senhor. Me chama de filho amado, porque a minha vida é tua. Não apenas isso, nós temos mais um conselho pela frente. Como superar a obsessão pelo desempenho, resistindo à tentação de construir a nossa identidade a partir do que os outros pensam de nós? Quantos livros, têm sido lançados falando sobre esse assunto? A gente é refém da opinião dos outros. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Eu vou até parar por aqui. Depois de atacar Jesus na área da necessidade, transforme as pedras em pães, agora o tentador o leva na parte mais alta do templo, um lugar visível, um lugar de destaque. E irmãos, é claro que aqui o inimigo ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, o Salmo 91, mas ele distorce para servir para um propósito errado. E sim, a proposta dessa tentação era que Jesus forçasse Deus a cumprir a sua promessa. Era colocar Deus à prova. Era exigir que ele se submetesse à sua vontade. É por isso que Jesus responde: não podemos colocar à prova ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. O diabo queria que isso acontecesse aonde? Num cenário de enorme visibilidade. No ponto mais alto do templo, diante de muitas pessoas. Ou seja, seria um espetáculo. Jesus se lançar dali e os anjos virem. Já pensou? E todo mundo: uau! Esse é Jesus mesmo. Palmas. Muito bom. Mas o tentador queria que Jesus fizesse isso não para honrar a Deus, mas para mostrar poder, impressionar pessoas e colocar o próprio Deus Pai a serviço dos seus desejos. A resposta de Jesus é firme. Também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus rejeita a manipulação. E ele usa a palavra de Deus mais uma vez para dar a resposta correta. Jesus não precisa de espetáculo para ser filho amado. Quantas vezes nós caímos nessa armadilha? No trabalho, forçando sempre mais horas, trabalhando, fazendo hora extra, não porque amamos o que fazemos, mas porque temos medo de perder o respeito ou a posição. Nas redes sociais, publicando e exibindo resultados para alimentar a aceitação dos outros. Para receber uma curtida, para receber um comentário: uau, parabéns, muito bom. Na família, pessoas que carregam o peso de sempre resolver tudo. Tem alguém assim na sua família? Precisa resolver um problema, aí procura fulano. Resolve tudo, faz tudo. Está sempre disponível.
Mas muitas pessoas assim fazem isso porque sentem que se falharem em algum momento, não serão valorizados ou amados. Tem medo disso. Se eu disser não, o que eles vão achar de mim? Se eu não for, se eu não fazer, imagina só. Até no ministério, irmãos. Até na igreja. Servindo não por amor a Deus, mas para não perder o prestígio, para não perder o reconhecimento humano. Não posso faltar no culto. Não, você está doido? O que os irmãos vão pensar de mim? Que isso? Tem programação, não, tem que ir. Por quê, irmão? Não, porque se eu faltar, imagina só. O que os outros vão pensar? O que o pastor vai dizer para mim? Uma vez eu ouvi isso e fez muito sentido. A idolatria mais difícil de ser quebrada é a idolatria do eu visto pelos outros. Muitas vezes o ídolo mais poderoso é a imagem que queremos que os outros tenham de nós. E isso é muito perigoso, especialmente para pessoas que ocupam cargo de liderança. O que os outros vão pensar de mim? Afinal de contas, eu sou o patrão, eu sou o chefe. Afinal de contas, eu sou o pastor, eu sou o líder do ministério. Se você tem vivido cansado porque está tentando sustentar uma imagem para os outros, seja no trabalho, seja na família, seja nas redes sociais, seja na igreja, você precisa saber disso. Essa é a receita perfeita para o burnout. O peso de ser sempre admirado e aceito esmaga a alma da gente. Porque você sabe que está cansado, você sabe que está sobrecarregado, você sabe que precisa de descanso, mas você não faz. Por causa do quê? Por causa da opinião dos outros. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você que é difícil de ouvir. Mas não importa o quanto você faça. Não importa o quanto você faça pelos outros. Sabe por quê? Porque nunca vai ser suficiente. Sempre vai existir alguém mais capaz do que você. Sempre vai existir alguém mais bonito do que você. Sempre vai existir alguém mais produtivo do que você. Sempre vai existir alguém mais reconhecido do que você. A régua da opinião dos outros é cruel, irmãos. É injusta, é desumana, ela se move o tempo todo. Hoje você é elogiado, amanhã você é esquecido. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Viver assim é como carregar uma mochila sem fundo que nunca se enche. E é por isso que a alma nossa, ela se esgota. Se você fizer algo bom para alguém hoje, ela vai te agradecer, mas na primeira vez que você pisar na bola, ou se você cometer algum erro, pronto, ela vai esquecer tudo do que você fez e você não presta mais. E como a gente vive numa geração descartável, elas te jogam no lixo e parte para outra. Mas por outro lado, quando você vive a partir da aprovação do Pai, tudo muda. A régua não é mais a comparação com os outros, mas a declaração do céu. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é libertador porque significa que você não precisa provar nada para ninguém. Você não vive para conquistar amor, porque você já é amado. Quem experimenta do amor de Deus não vive das migalhas do amor dos outros. Eu não preciso do seu amor. O amor de Deus já me completa. O amor de Deus já me satisfaz.
Você não trabalha para ser aceito porque você já foi aceito. Você não serve para obter valor, mas porque você já tem valor em Jesus Cristo. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Essa é a diferença entre viver para os aplausos das pessoas e viver pela declaração do Pai. O primeiro caminho pesa, aprisiona, adoece, mas o segundo traz descanso, leveza e cura para a nossa alma. Brennan Manning, o escritor de O Evangelho Maltrapilho, ele disse o seguinte: definidos pelo amor de Deus, não precisamos mais definir a nós mesmos pelo desempenho, pela aparência ou pela opinião dos outros. Quem me define é o exagerado, o imensurável, o extravagante amor de Deus por mim. E por fim, irmãos, nós podemos superar a obsessão pelo desempenho, resistindo à tentação de construir a identidade a partir do que podemos conquistar. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui o inimigo, ele oferece para Jesus um atalho. É um atalho. Jesus poderia ser rei sem passar pela cruz. Ele poderia conquistar poder, glória e reconhecimento sem sofrimento, sem rejeição, sem obediência custosa ao Pai. Bastava trocar a adoração devida a Deus pela idolatria de Satanás. Em outras palavras, a tentação é: construa a sua identidade no que você pode conquistar, no poder que você pode acumular, na glória que você pode desfrutar agora. Aqui a tentação já não é sobre necessidade básica, irmãos, como pão para comer, nem sobre aplausos públicos, como pular do templo e mostrar para todo mundo que aquilo que você manda, Deus faz, mas sobre poder, sobre conquistas, sobre glória, reinos. A resposta de Jesus é firme e definitiva: vai-te, Satanás, sai fora. Pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Com isso, Jesus mostra que a sua identidade não se constrói em cima de conquistas, mas em cima de adoração exclusiva ao Pai. Ele escolhe o caminho mais difícil, o da obediência, o caminho da cruz, mas também o único verdadeiro. O único verdadeiro. Jesus, ele é o caminho. Esse é o ponto central da cultura do desempenho em que nós vivemos nos nossos dias. Acreditar que a nossa identidade depende do quanto conquistamos. Se eu tenho um diploma, eu sou alguém. Se eu tenho diploma, eu sou alguém. Se eu tenho sucesso profissional, eu sou alguém. Se eu consigo dar uma boa casa para minha família, eu sou alguém. Se o meu ministério cresce e as pessoas me reconhecem, eu sou alguém. Se acumularmos títulos, viagens, experiências, reconhecimento, então nós temos valor. A lógica é: quanto mais conquisto, mais eu sou. Essa é a lógica. Mas viver assim é insustentável. Porque sempre existe mais uma conquista a ser feita.
mais uma etapa a ser alcançada, mais um degrau para subir, porque nada que conquistamos é suficiente para preencher o vazio do nosso coração. Nada. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Nada, irmãos. É por isso que tantas pessoas de sucesso dizem: eu cheguei lá, mas eu estou doente. Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos, ele chegou lá. Ele chegou aonde ninguém tinha chegado. Mas ele estava doente. Ele não conseguia mais competir. Simone Biles, mesma coisa. E os ricos, milionários? Eu conquistei. Eu tenho tudo o que eu quero. Eu compro o que eu quiser. Mas eu ainda me sinto vazio. Uma tristeza me bate. Porque as conquistas não preenchem a alma, irmãos. Porque as conquistas não podem sustentar a sua identidade. Porque se tudo que temos for tirado e a nossa identidade está nisso, nós desmoronamos juntos com tudo isso. Quem já ouviu falar sobre o conto de Leon Tolstói? Alguém já ouviu falar? Esse conto tem como título: Quanto de terra precisa um homem? Já ouviu essa história? É muito interessante. Deixa eu resumir para vocês. Certa vez, uma cidade, um lugar, eles estavam doando terras para as pessoas. Então, quem gostaria de conquistar terras tinha que ir até aquela região. Só que tinha uma regra. É o seguinte: a gente vai dar aqui o apito inicial, só que vocês têm que prestar atenção, porque o tempo que vocês gastarem para marcar a terra que vai ser de vocês, vocês precisam estar de volta aqui ao pôr do sol, porque senão vocês vão perder tudo aquilo que vocês marcaram para ser a sua terra. Então foi dada a largada e as pessoas saíam desesperadamente: essa terra vai ser minha, essa terra vai ser minha. E aí de repente, eles olhavam: tem que marcar o tempo aqui, porque tem que dar tempo de eu voltar, porque se eu não voltar eu vou perder tudo, essa terra vai ser minha. E aí de repente, caminhando, eles viam um riacho muito lindo: nossa, esse riacho aqui vai ser meu também. Olha, ali tem palmeiras, ali vai ser meu também. Palmeiras não um time, tá? Ali vai ser meu também, né? Aí vi aquele jardim lindo: não, ali vai ser meu também. E diz que esse homem desesperadamente ia marcando aquelas terras e dizendo: é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. E de repente ele se dá conta que ele precisa voltar, mas ele está muito longe. Então ele corre desesperadamente, mas quando ele chega no lugar, cai e ele morre. Ele morre de tão cansado que ele estava. O narrador desse conto diz o seguinte: toda a terra que esse homem precisava era apenas a medida da sua sepultura. Toda a terra que esse homem precisava era apenas a medida da sua sepultura. Essa história mostra exatamente a armadilha do inimigo: acreditar que a vida se sustenta no quanto conquistamos. Mas quanto mais buscamos, mais nos desgastamos. Sempre parece faltar um pouco mais. E nessa corrida sem fim, o que nós encontramos não é vida, não é alegria, não é felicidade, mas a gente dá de cara com a morte. E talvez você não está morto fisicamente, mas você está morto emocionalmente. Você não tem mais vontade de viver. Você não tem forças para levantar. Por quê? Porque você está colocando a sua identidade naquilo que você conquista. Jesus, diante da proposta do diabo de conquistar todos os reinos do mundo,
Ele escolheu outro caminho. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Irmãos, Jesus nos ensina que a verdadeira vida não se encontra nas conquistas, mas na adoração. Preste atenção nisso. A verdadeira vida não se encontra nas conquistas, mas na adoração. Porque quem vive correndo atrás de conquistas, no fim, sempre descobre que nunca é suficiente. Mas quem vive para adorar a Deus, descobre que em Cristo já possui tudo que realmente importa. Somente a Deus você deve adorar. Viva para a glória de Deus, adore o Senhor e você vai entender que nele você tem o que realmente importa. Ele é o pão que mata a fome da alma. Ele é a água viva que sacia a sede do coração. Ele é o tesouro que não pode ser roubado. Ele é a vida que não pode ser perdida. Esse é Jesus. É por isso que todos os domingos a gente se reúne aqui para adorar e bendizer a Jesus Cristo. Concluindo, no deserto, Jesus venceu as tentações que ainda hoje nos perseguem. A tentação de construir a identidade no que fazemos. A tentação de construir a identidade no que os outros pensam que nós somos, na opinião alheia. A tentação de construir a identidade no que podemos conquistar. Então, essas três vozes continuam ecoando no nosso coração. São elas que nos empurram para o cansaço. São elas que nos empurram para o esgotamento, para o burnout da alma. E se nós formos sinceros, irmãos, todos nós já cedemos, seja sincero com você mesmo, todos nós já cedemos ou uma ou mais do que essas aqui. Nos cobramos demais, vivemos para agradar as pessoas, ou nos medimos por aquilo que temos. Não, eu tenho que fazer faculdade, não, eu tenho que fazer esse curso, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que, esse emprego tem que ser meu. Quem disse para você que tem? Jesus nos mostra outro caminho. Ele venceu cada tentação não para provar que era forte, mas para revelar que a sua vida estava fundamentada na voz do Pai, na palavra de Deus. E é isso que Ele oferece a nós hoje. Um caminho de descanso, irmãos. Um caminho de identidade segura. Um caminho de liberdade. No fim, todas as tentativas de encontrar identidade no fazer, no aplauso, nas conquistas, só nos levam ao vazio, ao cansaço, ao esgotamento. Mas há uma boa notícia: Jesus satisfaz. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Jesus, eu vos aliviarei. Quando a alma está cansada, e eu termino com essa frase, quando a alma está cansada, ela não precisa de mais conquistas. Quando a alma está cansada, ela precisa mais de Jesus. Ele é o descanso para nós. Ele é o pão que sacia a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Amém?